Olá família, graça e paz, abençoados. Como estão vocês? Espero que vocês estejam bem, reinando em vida, em perfeita vitória. Vamos para mais um conteúdo em graça, vamos crescer mais um pouco no entendimento da palavra do Pai. Eu sou teu irmão, você que esteja me assistindo pela primeira vez, eu sou teu irmão em Cristo, Elcio Jesus, tá bom? Falo aqui da Bahia. Esse é o nosso canal oficial, Elcio Jesus /MGV. Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. Todos os dias às 19 horas nós temos uma reflexão, uma mensagem ao vivo ou uma mensagem aqui gravada pelo canal, tá bom? Vamos lá, abençoados. Eu quero falar sobre esse tema aí. Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. É isso mesmo. Deus dá graça aos humildes, mas ele resiste aos soberbos. Queridos, a soberba, a prepotência, o orgulho, o egoísmo, né? A autossuficiência, ela não cabe bem diante de Deus. É necessário que venhamos entender que o Criador de todas as coisas, Ele é Senhor absoluto. E nós, como filhos, porque a palavra do Pai é direcionada para os filhos, nós, como filhos, precisamos entender o nosso lugar de filho e entender o lugar de Deus como Pai. Então, abençoados, infelizmente a vaidade religiosa, muitas vezes, nos fez prepotentes, nos deixou orgulhosos, né? Egoístas. O apóstolo Paulo, ele disse isso na carta aos Filipenses, lá no capítulo 3. Ele disse, a partir lá do versículo 4, ele disse assim, vamos lá nessa carta? Carta de Paulo aos Filipenses. Olha lá. Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 4. Diz assim, olha lá, Filipenses 3,4. Ainda que também podia confiar na carne, se alguma outra pessoa cuida poder confiar na carne, ainda mais eu. E ele vai dizer por que ele poderia, né, confiar na carne. Ele vai dar uma lista aqui, né? Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. 6. Segundo o zelo que havia na lei, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, era um homem dedicado, zeloso, né? Mas sem entendimento. Versículo 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. Na verdade, tenho também por perda todas estas coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Salvador, pelo qual sofri a perca de todas as coisas, e as considero como um esterco, para que eu possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo Jesus, a saber, a justiça de Deus pela fé. Então observe, abençoado, que o apóstolo Paulo, ele relatando a sua experiência no judaísmo, ele disse, se alguém pode confiar na carne, ainda mais eu, hein? Circuncidado ao 8º dia, hebreu de hebreu, da tribo de Benjamim, da linhagem de Israel, quer dizer, ele tinha ali todos os argumentos para ser prepotente, orgulhoso, né? Então ele se declarava conhecedor, zeloso. Porque isso, é exatamente isso que a religião promove nos corações dos filhos de Deus. Ou você nunca ouviu? Hein? Comenta aí. Hein? Você nunca ouviu um crente? Ah, porque eu estou pagando preço. Porque eu estou... Né? Isso é orgulho, abençoado. Prepotência, achando que Deus vai se deixar levar por isto.
por essas coisas. Eu estou pagando um preço, é porque eu estou buscando a Deus às madrugadas. Que ele busque, mas tem que falar. É porque eu estou em jejum, em consagração forte. Eu estou, buscando a face do Eterno. Jesus falou sobre isso, né? A vaidade, a soberba. Diz que 2 homens subiram para orar no templo. E disse que o fariseu batia no seu peito e ele declarava. Não é isso que a religião faz? O fariseu batia no seu peito e ele declarava: eu dizimo tudo do que eu tenho. Eu dou dízimo de tudo que eu possuo. Eu jejuo 2 vezes na semana. É isso? Eu oro. Eu me consagro. Eu pago o preço. Isso é farisaísmo. Isso é soberba, prepotência. Porque eu. Aí o Paulo, quando aprendeu, ele disse: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A graça de Deus abençoada, ela ministra, trazendo humildade, trazendo o entendimento de que sem Ele nada somos. O mesmo Paulo, depois de convertido à graça, lá em 1 Coríntios 15:10, ele, ali num momento ali de empolgação, ele disse: todavia eu trabalhei muito mais do que todos eles. Aí depois ele se corrige: não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Ele sabia que era a graça de Deus na sua vida, porque a capacidade não vinha dele mesmo. O mesmo declarou na 2ª carta aos Coríntios, lá no capítulo 3, versículo 4 em diante. Porque nós não somos capazes de nós mesmos, de pensarmos alguma coisa como que de nós. Porque a nossa capacidade, ela vem de Deus, que nos fez capazes de sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, porque a letra mata, mas do Espírito, porque o Espírito vivifica. Ele sabia que a capacidade não vinha dele, vinha de Deus, era o próprio Deus que havia habilitado, capacitado. Isso é a graça de Deus. Então, Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Então, abençoado, olha o que está lá em Tiago, para a gente abrir aqui esse assunto propriamente dito. Então, você viu que Paulo, ele teve, né, na lei, essa prejunção. Se tem alguém que pode se gloriar, eu sou o cara. Né? Então, a religião ensina isso. Quem é você para se gloriar, irmão? Se você não está nem com gravata aí, você não está aí nem com sapatinho de veludo, com terno. Cadê, irmão, as marcas no joelho? Você paga o preço? Você ora em cima do grão de milho? Eu oro, eu pago o preço. Você ora às madrugadas, irmão Elcio? Qual os horários? Você ora às 6 da manhã? 6 da tarde? Hein? Meia-noite, 3 da madrugada, que a fila é menor? Se você não faz isso, irmão Elcio, você não está cheio do Espírito. Do Espírito, não. Isso é soberba, abençoado. Isso é soberba. Tudo que temos, que somos, é a graça, é o favor de Deus em nossas vidas. Amém? Quem recebe? Olha lá. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Diz assim. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Antes da maior graça. Portanto, diz Deus, Ele resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Então, Ele resiste aos soberbos, mas Ele dá graça. Ele dá um entendimento aos humildes. Porque os soberbos, eles já se acham detentores da verdade. Queridos, nós ministramos o Evangelho da graça. Nós entendemos, né, a questão dos pactos, o entendimento, aquilo que Paulo transmitiu em suas cartas. Mas precisamos entender que o detentor da verdade é o Cristo, é o Criador. Nem o próprio Paulo que ministrou essa graça, ele era o dono absoluto da verdade. Quanto mais você se esvazia de si mesmo, mais é que Deus te enche dessa graça, desse entendimento.
E vai abrindo os teus olhos, vai iluminando a tua mente, vai te dando uma percepção, um entendimento diferente. Diferente que eu falo do sistema, né? Trazendo uma interpretação, um entendimento espiritual e não ali natural do texto. Não ali alegórico. Mas ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes. Por que você acha que os teólogos, seminaristas, essas pessoas estudam tanto, fazem faculdade de teologia? Porque eu sou doutor em divindade. E muitos desses irmãos, eles não entendem que dízimo nunca foi dinheiro, que Deus não está em monte, que não é necessário fazer jejum para se santificar, porque a santificação está no Espírito, que a obra já está consumada. A obra de Deus é essa, crer naquilo que Cristo fez, que Deus enviou para ele fazer. Então, muitas pessoas fazem curso de teologia, faculdade teológica, mas não entendem essas coisas, porque a soberba, a prepotência, o orgulho, sabe? A vaidade toma os corações dessas pessoas e eles não vão entender as coisas do reino de Deus, que se discernem espiritualmente. Então Tiago dizendo 4,6, que Deus dá maior graça, portanto ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Então, querido, a nossa glória não está naquilo que nós temos, naquilo que nós podemos, naquilo que nós somos, mas naquilo que o Criador é, naquilo que Ele é em nós. Olha lá Provérbios, tem uma passagem interessante em Provérbios. Olha lá, Provérbios, capítulo 27, versículo 2. Olha o que está escrito em Provérbios 27, versículo 2. Olha lá. Provérbios 27, versículo 2. Louve-te o estranho, e não a tua própria boca. O outro e não os teus próprios lábios. O que é isso? É que o outro é que deve reconhecer você, reconhecer o seu trabalho, reconhecer a graça que é na tua vida, o teu entendimento. Não é para você ficar se proclamando, porque eu sei, porque eu conheço, porque eu me dediquei, porque eu estudei, porque eu paguei o preço. Não, porque eu busquei, porque esqueça o eu, abençoado. Paulo disse, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então tem pessoas que elas gostam de se promover, né? Se propagar. Não, porque eu. Olha que conselho interessante aqui. Provérbios 27, 2. Louve-te o estranho, ou que outros lábios te louvem. Que outra boca, que a boca do estrangeiro te louve, e não os teus próprios lábios. Que outras pessoas reconheçam, que outras pessoas vejam em você, que outras pessoas digam, realmente essa pessoa, ela é bem instruída, realmente esse irmão, essa irmã, realmente esse funcionário, realmente esse professor, realmente essa pessoa é capacitada, é habilitada, conhece. Mas quando você mesmo, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu isso, porque eu aquilo, ainda que você seja abençoado, mas não está demonstrando humildade. Pelo contrário, está demonstrando uma soberba. Não, porque eu fiz isso, porque eu faço aquilo, porque aquilo outro. Você já viu aquela pessoa que conhece tudo, sabe tudo, nunca está aberto para aprender, sempre se acha no lugar de professor, sempre tem algo para ensinar, mas nunca tem humildade para aprender. Sempre tem algo para falar, mas nunca para ouvir. Que outros lábios te louvem,
e não os teus próprios lábios. Deixa as outras pessoas falar de você, comentar sobre você. É tão bonito, né? Quando você fica sabendo que alguém falou positivamente de você. Todo mundo vai falar, infelizmente muitos vão falar, né? Mas quando alguém fala, rapaz, aquela pessoa é uma pessoa inteligente, aquela pessoa é uma pessoa iluminada, aquela pessoa tem de fato um conhecimento, aquela pessoa, sabe? Quando você mesmo está ali fazendo propaganda de si mesmo, não porque eu sou assim, porque eu pago preço, porque isso. Vaidade, orgulho. Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. 27:2. Louve-te o estranho e não a tua boca, que o estrangeiro e não os teus próprios lábios, que outras pessoas venham te exaltar, mas não os teus próprios lábios. Amém? Tem mais aí alguma coisa, irmão Elcio? Tem. Olha Jeremias. Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e 24. Olha lá. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas. Forte, né, irmão? Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço justiça e juízo sobre toda a terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Não se glorie o sábio na sua sabedoria. Não, porque eu sei demais, porque isso. Porque... Não se glorie o rico na sua riqueza. Não, porque eu tenho, porque eu posso, porque eu pago, porque eu mando, porque eu determino. Porque... Não se glorie o forte na sua força. Não, porque eu sou o cara, porque eu sou... Você não é aquele personagem, é o He-Man, né? Eu tenho a força. Não, abençoado. Pelo contrário, o apóstolo Paulo, depois de aprender o evangelho, ele disse, está lá no 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, na parte B, depois que ele ora, ele pede a Deus para tirar o espinho de sua carne, e o Senhor diz, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Você não é forte, você em si você é fraco. Aí Paulo diz, de muito boa vontade me gloriarei, aonde? Na minha força? Não se glorie o forte na sua força, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o rico na sua riqueza. Aí Paulo disse, de muito boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas angústias, nas perseguições, para que em mim habite o poder de Deus, porque quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. Por isso ele declarou, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque ele não se gloriava em si mesmo, ele disse, se tem alguém para se gloriar, ainda mais eu. Quando ele relatava a sua experiência no judaísmo, na religião. Então na religião, a gente se gloriava. O irmão Elcio aqui, quando terminava uma pregação, e ali vinham as pessoas, ei, que palavra, irmão, Deus te usou hoje. O irmão saía assim, oh, aleluia, Deus me usou poderosamente, glória a Deus, eu hoje, eu falei, eu preguei. Não, para que isso? Deus resiste ao soberbo, Ele dá graça aos humildes. Então assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. E saber que Ele é Deus, em conhecê-lo. Nossa glória está em conhecer o Senhor, em ser quem somos no Senhor. Amém? Olha lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 17 e 18. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 17 e 18. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Aquele, porém, que se glorie-se no Senhor. 18. Porque não é aprovado a quem a si mesmo se louva.
A quem a si mesmo se gloria, a quem a si mesmo se exalta, não é aprovado. Lembra de Provérbios 27:2? Que não sejam os teus lábios que venham te louvar, mas que os lábios dos outros venham te louvar. Que os outros venham te reconhecer. Que o Senhor te veja e te reconheça. Que você não se sinta no dever de ter que provar nada para ninguém. 18. Porque não é aprovado a quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Viu aí? Ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. 2 Coríntios 10, 17 e 18. Acompanhe, por favor, aí e cresça na graça e no conhecimento. Que nós sejamos, a cada dia que nós venhamos exercitar isso, né, abençoado? Porque isso é um processo gradativo, né, abençoado? Exercitar a humildade. Porque a humildade não é eu chegar aqui e dizer, eu sou humilde. Quando alguém chega assim para mim e diz assim, eu sou humilde, já é um sinal que a pessoa não é humilde. Porque quem é humilde não vai ficar rotando que é humilde. Se eu chego aqui, porque eu sou muito humilde. Não, abençoado. Quem é humilde é humilde. É claro que dentro de uma conversa, você falar, eu tenho humildade para aprender com você, algo assim natural, tudo bem. Mas porque eu sou humilde, porque quando você diz eu, aí já vem o eu. O ego humano, né, abençoado? Infelizmente. E vamos encerrar em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21 ao 31. É uma leitura extensa, mas eu vou ler rápido, é um texto bem conhecido, só para confirmar aqui esse assunto sobre sermos de fato humildes, né? Porque ele dá graça aos humildes, mas ele resiste aos soberbos. Olha lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 21 ao 31. Olha lá. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus a salvar os crentes pela loucura da pregação. 22. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. 23. Nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. 26. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, porque é entre a prepotência, entre o orgulho, entre a soberba, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. 28. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, ou as que pensam que são. 29. Para que nenhuma carne se glorie perante ele. O que se gloria é a carne, abençoado. Quando você vê alguém se vangloriando, se gloriando, se enaltecendo, louvando a si mesmo, é carne ativada, não é espiritual. Porque eu sou muito humilde, porque... Não, irmão, é carne. Entendeu, abençoado? E Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. É o 29. Para que nenhuma carne se glorie perante ele. 30. Mas vós sois dele em Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Falando ali naquele contexto dos judeus que saíram debaixo da lei, né? Versículo 31. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se aonde? Ou em quem? No Senhor. Então a nossa glória está no Senhor, abençoado. Guarde essa reflexão no teu coração. Se ela te edificou, compartilhe aí, para que venhamos a cada dia entender que precisamos exercitar isso em nós, a humildade, porque toda honra, toda glória, todo louvor sempre irá pertencer ao Eterno, ao Criador. Amém? Certa feita Jesus deu um sermão duro e a multidão
o abandonou. E os discípulos chegaram para ele e disseram assim, eles ouvindo isso não vão suportar. E os discípulos ficaram ali e Jesus disse assim, e vocês? Não querem ir também, não? E Pedro toma a palavra e diz, para quem iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então, abençoados, os humildes vão entender e se sujeitar ao seu senhorio, à sua graça. E nós não anulamos essa graça. Agora, os soberbos, e infelizmente, nós vemos uma soberba prevalecendo no sistema religioso tradicional, porque quando você traz uma mensagem de Cristo, você traz uma explicação, uma lição, um ensinamento baseado com respaldo no Evangelho, eles dizem, não, o meu pastor me ensinou assim, o meu bispo me ensinou assim, o meu líder me ensinou assim. Isso é soberba, isso é prepotência. Por quê? Porque eles não estão fundamentados na palavra, eles estão fundamentados nas doutrinas e nas direções, ou na direção dos homens. Guarde essa palavra. Graça e paz. E até o nosso próximo encontro.